Olá, Rav Leitman. À minha direita está Alimor. Seguimos desenvolvendo esse curso sobre a nova vida e nos concentramos na parte que desejamos que o homem passe por esse processo no curso. Em meio minuto, resumirei o que nós falamos nas aulas anteriores, que o egoísmo continua crescendo, que a humanidade continua se desenvolvendo, encontramos toda espécie de formas entre nós e hoje chegamos a um estado que todas as formas anteriores, tudo que nós fizemos na família foi derrubado e todas as minhas formas são desconhecidas e entendemos que tem algo fora com relação ao mundo. Isso nos leva a um novo ponto e hoje nós dependemos do mundo como uma família e nós devemos senti-los, mais que isso, ter prazer disso na relação entre nós, chegar ao amor mútuo. Falamos sobre o extracorporal. De hoje até amanhã, não importa nada. E é muito prazeroso ouvi-lo. É justamente a pergunta que aqui nós temos um processo massivo de mudanças. Ao menos assim eu sinto que, na verdade, é algo comum, algo que se revolta, se remexe quando eu converso com uma pessoa. Chegamos a um local muito pessoal. Quando você fala com uma pessoa na clínica, não. Você fala com uma pessoa na rua, por exemplo. O que a pessoa exige? Ele exige que o mundo mude, que o governo, as secretarias, mesmo que seja a ciência, que nós analisamos a natureza. O que eu posso receber da natureza? O que eu sei? O que eu saberei? Como eu posso mudar o meu ambiente? Como eu posso mudar tudo? Aí vem um psicólogo e me diz: não, não mude o mundo. Mude a você mesmo. Olhe-se com outros olhos. Faça assim. Toda espécie de exercícios internos. Através disso você verá que o mundo muda. Ou seja, tem duas aproximações para isso. Que nisso vocês, os psicólogos, estão completamente opostos aos demais. É um ponto de governar interno e externo. Não sei como isso se chama na psicologia, mas é exatamente assim. Essas coisas eu não estudei. Nós queremos mudar ou por fora ou por dentro. Nossa natureza egoísta? Eu sou autônomo, eu tenho razão, ninguém pode me falar nada. Mas quando eu estou em crise, quando eles vão a você com crise, o que eles falam? Eu não tenho forças, eu não posso trabalhar com a minha família, com a minha esposa, com o ambiente. Ele está em crise, como o mundo todo agora. É algo pessoal. O que você recomenda? Você deve se mudar. Você não poderá dominar os outros e mudar os outros. E acabou. Uma crise chegou e a crise é o ponto da verdade, nos quais os demais não mudarão. O que fica para fazer? Se nós desejamos seguir existindo, você precisa mudar, se transformar. Não, eu não digo dessa maneira. Nós falamos aqui pessoalmente, nós não contamos aos pacientes. É uma aproximação, isso que desejamos mostrar ao homem, que estamos numa crise e quando desejamos mudar o mundo, quebramos a vida, as crianças, a família, a ciência, tudo. A economia, o sistema financeiro, chegamos a um sistema global, eu não tenho para onde fugir.
não tem um aspecto no qual nós vemos que nós não podemos fazer nenhuma mudança. Chegamos a uma crise, a bancarrota. Então, nós, como psicólogos, dizemos: você não tem nada, não sobra nada. Você entende? Você poderia ter feito antes. Ao menos agora, de agora em adiante, começa a se mudar e se transformar. Assim o mundo se transformará. Essa é a nossa maneira de ver isso. Se eu vou e converso com o Alimor, eu tenho uma crise na minha vida. Eu não sinto que essa crise é global e geral, mas é uma crise na minha vida. O senhor fala que diz, olha, que estado que o mundo chegou. Não, eu dou apenas um exemplo, que também no mundo nós chegamos numa situação, na mesma situação, uma crise geral, como homem, mas nós não falamos, não vêm pacientes como pessoas a nós. Nós vamos à humanidade antes que eles venham a nós, perguntando para que sofrer e perder bilhões de seres humanos, uma crise imensa. Desejamos evitar essa crise, abrir os olhos para que eles vejam o que acontece agora. É o que nós devemos fazer, mas nós recomendamos a mesma correção que você recomenda a um paciente, uma mudança interna. Se eu lhe proponho isso, mesmo que ele seja um psicólogo e saiba e busca algo, por isso ele vai ao psicólogo. Você o manda a vários grupos, a pessoas, faz exercícios, mas em principal começa a discutir com ele. Essa não é a única maneira de ver as coisas. Nós já sabemos o que acontece, mas acima disso, eu procuro muitas vezes de comprovar com ele quais são suas percepções que estão sob seu caráter. Também isso nós passamos, não fazemos outra coisa. Onde o seu caráter, a sua personalidade o direciona. E se nós percebemos que aqui tem males, que percepções nós devemos mudar para atuar de outra forma? Essa mudança dos paradigmas, das percepções que começamos a falar, é a essência deste tratamento, porque as pessoas não desejam se tratar internamente por dentro. O que você usa para transformar as pessoas? Exercícios em grupo? Eu utilizo as relações interpessoais criadas entre nós. Por isso eu dou vários exemplos. E tem uma estatística como cuidar desse problema de uma maneira pessoal ou através de um grupo? Sim, eu posso verificar isso. Eu tenho grupos que são muito mais fortes. Agora, quando terminemos esta palestra, eu saio e vou fumar um cigarro. E se eu saio, em vez de ir lá fora, eu vou a um banco, sim, olho, vejo tudo lindo. Ao invés disso, eu vejo algumas pessoas fazendo esportes, eu também faria o mesmo. Teria vergonha de acender o cigarro. Eu veria que eu sou completamente oposto ao ambiente, como eles olhariam para mim, certo? Eu posso ver que nós, de uma maneira muito bonita, podemos nos sentar e comer frente a programas de esportes, porque nós não sentimos que estamos no mesmo ambiente. Por isso eu entendo que justamente é oposto ao que vemos. Futebol, então sobre a mesa,
eu tenho comidas. Então devemos estar num entorno físico, num ambiente físico. Eu não posso unir-me com esse ambiente porque é como um show. Eu vejo a eles como se fosse um circo, como algo que me dê prazer, sim. Não é que isso me influencia. Ambiente significa que ele influi, que eu me sinto parte dele, que eu não posso me desprender dele, que eu sou igual a eles. Tem uma atração como de um imã e eu quero parecer-me com eles. Isso significa ambiente. Isso não é ambiente. É apenas atores atuando. Nós falamos de um curso de um mês. São aproximadamente 200 horas. O primeiro curso, nós falamos que desejamos trazer a pessoa de um lugar pessoal ao lugar onde estamos em conexão, que a sua participação é necessária de maneira técnica e também entender perfeitamente a primeira obrigação. Depende de qual é o grupo. O grupo deve ser de tal jeito, de tal forma que o tempo todo ele está formado, estão também as pessoas. E dentro das pessoas que participam, e aos poucos elas começam a organizar o espírito do grupo. Também como o professor no jardim de infância, quando as crianças não entendem o que significa, a professora é muito mais significativa que as crianças. Assim nós podemos influenciar as crianças. Sim, é como se fosse mensagens subliminares, subconscientes. Podemos dar-lhes um espírito maior, mais bonito em amor, porque eles vão ao grupo, que eu não desejo pertencer a um clube que as pessoas querem receber, como sentir a sensação que eu pertenço a pessoas que não têm emprego no primeiro momento que eles vão para o curso. Nós devemos criar neles uma sensação, formar neles uma sensação que eles são especiais, que eles são grandes, que eles vieram para superar acima do mundo, não apenas para preencher o tempo livre do desempregado, não apenas dar-lhe um prazer porque ele veio, mas sobrepor-se acima da natureza, que veja por fora como se ele visse do espaço o planeta Terra, que ele veja que é algo especial, que agora ele tem a possibilidade, uma vez na sua vida, sair do seu lugar do trabalho, desta escravidão, e poder a vida de um lado, sob um ângulo, a família, todos abrir os olhos, que antigamente eles estavam como abelhas, como escravos, que agora eles possam ver de fora com outros olhos, como o homem é maior, é filosófico, ter uma sensação de prazer interna, que ele possa ver. E em quanto tempo nós podemos prometer em uma semana, ele poderá ver as coisas. De repente, depois de uma semana, ele vai perceber as coisas anteriores, e é uma mudança imensa. Se estudamos 5 dias por semana, todos os dias muitas horas, claro que haverá uma mudança. Ele receberá muito ensinamento, uma nova aproximação para ver as coisas. Ele desejará passar por essas coisas a outras pessoas, porque entenderá que isto é muito positivo para outras pessoas.
É difícil mudar o paradigma que durante 20, 30 anos o homem manteve. Não, ele não sabe sobre o que falar, mas ele se sente mais elevado, ele deseja já passar esses entendimentos. Digamos que eu sou uma pessoa que estou desempregado. No momento, amigos, nós estamos aqui sentados, eu não tenho que me preocupar com nada. Claro que eu estou restrito em algo. Não se preocupem, vocês entram aqui, nós ensinamos daqui para diante, não se preocupar com nada. Então, teremos a economia do lar, nós aprenderemos isso na ciência da vida. Então, de agora em adiante, se acalme. Eu posso ficar não ficar calmo, eu entendo por mim mesmo, fora desse curso, eu me sinto desprezado. Você recebeu uma oportunidade especial para se sobrepor sobre tudo. Anteriormente você era como escravo, ganhava $15.000 e agora você é livre e tem $5.000. Claro que você baixou em todos os meios, mas vamos ver o que você ganhará se você dá um pouco do seu tempo para essas coisas. É uma nova vida, é como voltar à escola, à universidade. É não estar preocupado. De certa forma, você existirá, poderá viver, você também sentirá no dia a dia o quanto você não deve ser pão duro, porque você saberá o que fazer e entenderá que a liberdade está por dentro. E não é que você vai na rua e percebe que está ilimitado, não. Você entenderá como não fazer esses cálculos, você estará acima desses cálculos, você será livre como uma pessoa que tem sucesso, mas tem gente que está deitada na rua. Você não tenha medo de dar-lhe o exemplo, diga-lhe, em vez de estar deitado na rua, em vez disso, vá trabalhar e receber dinheiro e ser uma pessoa que está ajeitada em tudo. E isso não vai funcionar. Pela liberdade eu tenho tempo. Amanhã à tarde, amanhã eu devo fazer algo. Eu vivo acima do tempo. Não é um exemplo que pode convencer. Ele não quer viver de uma forma, essa pessoa que está na rua, você sabe o que significa ser livre? Você nunca sentiu isso. Parece que não, diz Alimor. Eu não falo sobre a sociedade ou de estar deitado na rua, mas ter dele essa sensação de liberdade. É um exemplo? Não é certo psicologicamente. Como pode falar dessa forma? Também quando o Senhor deu esse exemplo, porque você está apegado a um exemplo físico. Eu falo sobre o seu estado emocional, que não de nada precisa. Por quê? Porque eu tenho que dar um exemplo dessa pessoa na rua. Podemos falar aqui de um exemplo diferente. Pode ser que isso venha com problema. Podemos dar um exemplo onde eles se sentissem com um tempo livre, que estariam no hotel, ao lado da piscina, e viver aqui sem preocupações. Não é que não tem preocupações, não é uma sensação que não tem preocupação, não é a mesma coisa. Crianças, esposa, essa sensação não pode se receber em outro lugar. Apenas quando você não pertence e não está em nenhum lugar. Tem toda espécie de histórias de pessoas que se limitou de certas coisas e foram livres. Vocês não entendem o que eu digo.
Vocês não desejam participar dos meus pensamentos. Eu falo deste pensamento sem vender a casa, sem estar jogado na rua. Agora, no momento que você tem a sua família, você tem o salário e te ensinam como se ajeitar na vida, nesse momento, nós vamos nos sentir livres. Isso é tudo. Você te agregam algo na vida. Posso perguntar outra coisa? Sim. Por que eu sinto esse rechaço? Porque, de acordo com o ambiente, lhe importa outras coisas. O que eu queria perguntar é que eu não me identifico com esse grupo. Como o senhor pode me dar esses princípios distintos? Nós, durante o curso, fora de muitas outras coisas, digamos, em uma semana, não importa. Nós te damos a sensação de liberdade, não dependente de nada, que você começa a se sanar, se curar por dentro das suas limitações, do meio ambiente, da sua casa, de tudo, mas você se sobrepõe acima deles, você começa a se sentir, aqui termina e você olha deles mais de cima, não de orgulho, mas do entendimento do que tudo existe e por quê e para quê, e para onde vamos e onde nós nos encontramos nisso. Você começa a dominar o mundo por dentro, onde não tem limitações, mesmo que parece que você seja limitado em tudo, mas na verdade isso é um problema interno e psicológico. E encontraremos palavras para isso. Seguiremos de acordo com vocês falam. O ponto de equilíbrio, o senhor me explicou durante uma semana, me explica durante uma semana, nós mudamos toda a percepção da vida, todo o entendimento da vida, mas também o senhor fala através das pessoas que estão participando no curso, que lá eles têm toda espécie de recessos, digamos que não tem recesso. Tudo nós fazemos nas atividades e nos exercícios. O ponto de saída é que o homem tem os seus métodos de proteção, ele quer ver apenas o melhor possível. É muito difícil mudar. Se mudar, ele tem um olhar muito egoísta da vida. Nós desejamos trazê-los para uma forma de olhar de uma maneira diferente que lhe importe. Como podemos trazer essa pessoa para que seja completamente um processo, elevar o seu ambiente? São pessoas muito especiais que receberam liberdade da sua vida, porque eles veem que eles não têm nada na sua vida, apenas uma corrida. Eles receberam do céu uma oportunidade, como ao invés de viver como crianças em casa, para ir para a escola. Nós podemos ver na internet, tem aqueles que dizem nas redes sociais, que eles, toda espécie de os dois das redes sociais que eles estudaram na escola e estiveram juntos. As pessoas precisam sentir as coisas dessa maneira, porque eles precisam lembrar desses tempos, porque eles sentem que isso vem novamente, eles têm a oportunidade de saborear isso. Agora, quando vemos novamente qual é o propósito do curso, nós temos uma oportunidade através da crise e também para elevar o propósito da meta final, de chegar a certo estado, para chegar a um estado de harmonia, com calma, com todo mundo. Desta maneira, nunca sentirá nenhum mal, nunca sentirão que algo não está bom. Sempre estarão no amor,
na aceitação e recepção de tudo que tem por fora. De repente eles virão um mundo perfeito. Eu não tenho palavras suficientes para descrever. É um mundo perfeito. E não é uma mentira, mas que ao mudar o ponto de vista, eles verão o que acontece, tem uma necessidade, um propósito, e claro que tudo tem um propósito, e tudo avança e chega a um final, a um bom final. Ou seja, eu escuto aqui, eu ensinei aqui algo, nós temos o ponto dos exercícios, das atividades que nós não falamos sobre ele, e a importância do ambiente que nós desejamos difundir-lhes. Vamos falar desse ponto que se chama de atividades. Que atividades podemos fazer com eles para que eles possam incluir-se nesse curso e, na verdade, em uma semana trazê-los a uma sensação de que eles estão, em verdade, no ponto correto da sua vida. A maioria dessas atividades, cada um começa a contar sobre as suas vidas nas atividades. Eu não penso que é bom. Eu penso que aqui nós devemos contar uns aos outros o que eu vejo como bom, ou seja, falar sobre o bem, não falar sobre toda espécie de problemas, não falar nada que é pessoal, familiar, mas que como vemos um ambiente correto, sem nenhuma crítica, não uma com relação à outra, mas ver uma imagem, um ambiente no qual deveríamos já ter estado. Com isso nós jogamos e atuamos nesse entorno, nós criamos por nós mesmos, entre nós. Vamos fazer isso e veremos como esse ambiente pode mudar, melhorar-nos. Não temos aqui uma pessoa que nos ensine, um professor, mas nós vamos ver como esse ambiente mudará. Em seguida, eles tratarão de criar. Nós desejamos ver que eles têm uma relação entre eles, não imediatamente, mas depois de 2 dias, no terceiro dia, nós podemos começar a formar esse ambiente. E esse ambiente, mas antes disso, nós devemos dar algumas explicações de como nós desejamos mudar, nos transformar, como falamos da influência interna e externa. E se juntamos essas duas coisas, que ambiente eu preciso, como um ambiente amigável, que todos pensam que para todos será bom, o bem-estar para todos. O nosso mundo avança para algo completamente oposto. Vamos ver se podemos formar um ambiente tal que pensemos apenas no bem para os demais. E desta forma, nós não devemos nada a ninguém. Nós não somos familiares, não temos nenhuma relação. Nós temos aqui um vazio. Vamos começar a formar uma relação, algumas relações que sejam boas. No curso, sim. No grupo. Por isso, agora nós devemos pensar como formamos esse grupo e fazer essas perguntas. Que transformações vão ser feitas em mim ou o que eu devo fazer? Logo depois nós devemos falar com eles. Se eu desejo mudar em mim certas qualidades, que influência por fora eu preciso para que isso mude? É um estado muito mais avançado. Digamos, eu tenho medo de algo. Que influência tem que ter sobre mim para que eu
me desfaça desse medo. Ou, ou preocupação com as crianças ou com a esposa. Isso é algo psicológico. Deixar que eles se desenvolvam por si, sem o domínio do psicólogo. Eu desejo perguntar sobre esse estado, que ambiente nós devemos criar e que ambiente nós devemos criar, o que tem nele, esse processo primário para criar esse ambiente. É um ambiente imaginário? Sim, diz o Rav, claro. Vem e imagina o que nós falamos, cada um detalha o que pensa sobre isso. A cada pessoa por si e também com o grupo. Sim, claro. Cada um tem que escrever ou falar. Não importa o quanto nós possamos discutir se é correto ou não correto, se o que eu digo é certo ou não, e se é bom para os demais. A pessoa sente que ele tem o que ele quer, não necessariamente o que é bem para o bem dos demais. Se é um ambiente que fala sobre renúncia, sobre participação, união e amor, é igual para todos. E eles chegarão a isso por si mesmos? Não, não penso. Eles talvez cheguem a isso através das confusões, certas dificuldades nas verificações. Pode ser que nessa etapa eu posso fazer algumas atividades para mostrar que eles renunciam a certas coisas. Eu penso que está claro para todos, eles não são crianças. Eles são crianças grandes, mas eles têm certa experiência. E eles têm que discernir isso. Pode ser que alguns jogos, também na questão da competência, que estão tão enraizados que não pode ser que todos tenham o prazer, deve ser um contra o outro. Depende se é uma competência positiva, por que não? Mas uma competência na qual eu tenho orgulho acima, não que eu tenho orgulho acima do outro, não que eu vou acima de mim e sou bom para o ambiente. Nós temos que ter aqui relações especiais entre as pessoas, que o homem tenha vergonha ao sentir que ele deseja dominar os demais. Competência é domínio, que ele sinta vergonha que ele deseja dominar o outro, mas que ele tenha competência consigo mesmo, na sua tendência ao mal. Quando começamos a trabalhar com o grupo das crianças, uma vez por semana, agora são 2 vezes por semana. Diz que isso vai demorar uma semana? Não, eu não digo que isso demorará uma semana. É só ao princípio, a começar isso. Depois de uma semana, ele verá as pessoas de uma maneira diferente, porque ele sentirá umas mudanças internas. E ele perceberá o quanto isso tudo é superficial e ele se sente tão complexo. Eu desejo perguntar em geral, essa parte nós já conhecemos e passamos 15 conversas com Oren Levi. Se o senhor pode... O que é essa parte das atividades no curso? Na verdade é que eu sou muito preguiçoso nesse aspecto. Não participei das atividades. Todas essas atividades são com alunos que estão na minha frente, mas não em atividades físicas. Eu não posso falar sobre isso, mas parece-me, eu não penso que é oposto às crianças. Aqui nós devemos utilizar jogos verdadeiros, porque aqui também está claro que, da nossa experiência da vida, que sem ajuda e sem apoio é muito mais difícil. Então, qual é o propósito dessas atividades? Eu penso que as atividades são mais trabalhos em círculo. Não que eu devo tê-los como crianças numa excursão
um planetário, uma fábrica e explico como as coisas se fazem. Não. Nós temos leituras dessas aulas, como o comércio e a indústria do trabalho, que as pessoas também não entendem. Mas os impostos, toda espécie de coisas nós temos que explicar e mostrar. Mas não como com as crianças. Outra espécie de atividades. Se o ensino traz ao homem o entendimento sobre o mundo, sobre as pessoas, o que nos aporta nessas atividades? As atividades que eles discutem entre eles e os professores que entre eles verificam isso. É como se fosse um trabalho no laboratório, que eles devem realizar as coisas por si mesmos e assim eles avançam. Eu desejo dizer que essas atividades, que esse jogo é apenas para receber prazer, é algo que falta muito às pessoas mais velhas. Eu não me oponho a isso, mas eu não sei, eu não posso dizer, eu não tenho experiência nisso. E eu, de acordo com a minha personalidade, o jogo é o jogo mental. Eu devo dizer aqui que esses jogos ajudam na união das pessoas. O quanto que as pessoas são menos mentais, é claro que o jogo é muito mais importante. Qual é a relação entre o ensino e a atividade? É como um curso clássico, digamos. Eu escutei que o senhor falou 5 minutos, nós podemos passar uma mensagem e depois tudo são atividades físicas. Nós podemos contar para eles que o mundo é global. O que atividades nós podemos fazer com eles no resto do dia? Eu pensava que entre as discussões entre eles, nós passamos 15 minutos falando, ensinando, e depois meia hora com atividades de discussão ou ver um filme. Eles não devem se levantar, não. Mas é mostrar a relação entre eles e a vida. Nós devemos ativar as sensações. Pode ser que devemos trazer alguns filmes ou parte de filmes verdadeiros nas quais ele se emocione com algo das relações entre os casais, ou crianças, ou do trabalho, filmes comuns. Pode ser que, se nós desejamos explicar ou dar um exemplo, muitas vezes eu utilizo para atividades, para dar alguns exemplos, que o homem possa comprovar algo com relação a si mesmo. Muitas vezes, digamos, devemos trabalhar com casais, e isso tira das pessoas coisas que eles não poderiam expressar no grupo. São aspectos muito profundos, muito pessoais. É certo, por exemplo, trabalhar de vez em quando em casais durante 15 minutos, parece que é muito mais que num grupo. Também nós falamos, tudo também depende da pessoa, que espécie de pessoas estão lá, que tipo de pessoas estão lá. Se são pessoas simples, então é mais fácil de realizar. Se são pessoas que vêm de um lugar muito mais elevado, mais importante, ou quando o homem é mais educado, mais culto, para ele é muito mais difícil unir-se e se abrir para os outros. Nós devemos ver isso. Pode ser que depois de 1 ou 2 meses seja possível. Depois que iniciou o curso,
Eu desejo aqui fazer um parênteses, porque tem duas espécies de pessoas. Essas que estão de acordo com muita facilidade e outros que é difícil, tirando a personalidade, mas no seu nível. Pode ser que o senhor proponha fazer uma aula. O grupo também precisa ser o mais homogêneo possível. Que coisas nós temos que prestar atenção? Homens, mulheres, idades. Claro que aqui nós podemos levar isso em consideração. Essas pessoas têm que ser o mais semelhante possível uns com relação aos outros, nos seus pontos de vida, o quanto mais possível, também no estado social e econômico, para que eles tenham a mesma mentalidade. São os pontos de vista, essa igualdade de forma. Aqui entramos nas comprovações psicológicas para ser um grupo mais homogêneo. Pode ser que sejam comprovações psicológicas, pode ser que não. Pode ser que seja algo pessoal. Que com isso seja suficiente, um dossiê especial pessoal de cada um para saber em que estado está. As perguntas aqui são com relação aos paradigmas, como perguntamos no começo. Que o paradigma que o homem acha não é mas uma rede de paradigmas, e dizer eu procuro pensar e também procuro fazer isso com os meus pacientes. E eu sei que nós desejamos chegar a um lugar, tem muitos caminhos, mas para isso nós devemos mudar quase tudo que o homem pensa. Aqui tem uma cadeia de interna sobre o pensamento da pessoa. Eu não sei se eu estou sendo claro com a minha pergunta. Primeiro, nós não devemos falar com a pessoa de uma maneira frontal. Nós explicamos algo que ele não lhe pertence. E aos poucos colocamos na atividade. Nós temos um tempo e devemos nos aproximar disso de uma maneira muito lenta, aos poucos, gradualmente. Eu não entendi exatamente a pergunta. Que situação a pessoa vem com muitos pensamentos sobre o mundo? Nós não vamos comprovar quem é ele nesse momento. Não, isso não nos importa. Nós precisamos mudá-los e trazê-los ao novo estado. E não necessariamente saber em que estado está. Ele por si nem sabe, o tempo todo está mudando nos seus pensamentos. Uma das minhas perguntas é até quanto eu posso explicar isso. Não, eu não digo nada disso. Nós desejamos e estamos calmos e desejamos ter mais sucesso. Vamos fazer isso através do ambiente que um pouco os influencie e acalmá-los. Não mais que isso. Vamos criar aqui um bom ambiente e com ele aprenderemos como criar um bom ambiente. Eu não me mudo. Você ensina o homem a se mudar, a se transformar. Assim, aqui eu não faço isso. E vamos criar um ambiente, o ambiente me influenciará e se preocupará conosco. Ele começará a sentir a brecha entre ele e esse ambiente? Sim. Então, também no seu lar, nós desejamos que ele traga o seu ponto de vista através
da família, nós devemos ensinar como olhar as coisas. Isso desenvolverá nele, criará nele esse ponto de vista. Eles são egoístas? Sim. Vamos fazer, vamos criar, vamos formar, vamos mostrar como mudar o seu ambiente. Se eu começo uma semana na qual eu me sinto livre, eu fui a um lugar especial, com pessoas especiais, um curso especial. Na segunda semana estudamos, por exemplo, como formar um ambiente com certas relações entre nós. Eu penso comigo que eu sentiria um rechaço desse curso dessas pessoas. Eu não tenho nenhuma relação com essas pessoas. Nós somos egoístas, eu me sinto bem comigo. Agora eu estou num ambiente como uma panela de pressão. Assim eu sinto. Nós dizemos que eu vim de um lugar no qual eu me sinto bem, sozinho, porque eu devo. Agora eu sinto que aqui me jogam a um lugar que para estar com as pessoas. Não, você não deve fazer dessa maneira. Nós não temos um método que nós não nos abrimos uns com os outros. Não abrir-nos, mas uma relação mais emocional. Não tais relações. Isso virá por si mesmo. Ninguém te obriga a fazê-lo. Todas as mudanças devem vir por si, sem nenhuma pressão, através do ambiente, da atmosfera na qual nós estamos, nos encontramos. Não, eu sou livre. Assim, eu me sinto bem assim, eu não penso em nada, nenhuma pressão, nada que me obrigue, nada. Esse é o assunto do ambiente correto, que estudamos que o homem trata de se conectar com relação aos demais. E ali ele sente o rechaço e quanto ele não deseja isso. Podemos dizer que essa sensação chega desde o começo? Ou depois, de acordo com o que aconteça? Nós estamos falando o tempo todo sobre o mesmo assunto. Todas as mudanças através do próprio ambiente. Não tem nenhuma pressão. O ambiente deve, pouco a pouco, mudar a pessoa para que ela se sinta o tempo todo mais confortável ao avançar e em comparação com o ambiente. O nosso papel deve ser o tempo todo mudar o ambiente, colocar uns condimentos e tudo que acontece acontecerá em si pelo ambiente. E o homem deve sentir que é um ambiente que ele acredita, ou seja, nós te convidamos a criar um ambiente, não é algo externo, longínquo que você não pode fazer. Podemos dizer que o que nos importa o que tem por fora. Está bom, nós nos sentimos bem assim? Se depois de um tempo sentir que será prazeroso ir por fora, não? Então agora nós entramos na próxima etapa do curso. A segunda parte é a preparação dos instrutores. Cada um será um instrutor. Entendem como pegamos esta transformação e levamos a outro ponto para que eles possam ensinar outras pessoas depois do primeiro curso, depois de um mês? Não, é o segundo curso, é algo diferente. Nós o ensinamos como trabalhar com os demais, ele tem uma profissão nas suas mãos. Não pode ser que lhe ensinemos como falar sobre isso na rua com outras pessoas, mas sob a condição que ele está protegido. Não entrar nas questões de disputas e discussões, mas que cuidar-se e não danificar, tratar bem aos demais e entender quem está frente a ele enquanto ele está nessas qualidades. O que fazer, o que pode ser feito? Isso é uma grande preparação. Nós contamos no primeiro curso
a possibilidade de prosseguir nos outros cursos? Não, 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 não. Apenas sob a condição de que nós sentimos que eles começam a se preocupar, porque todos se sentem assim, porque nós não passamos esse curso para todos. Então, nós podemos explicar isso. Então, de todas as formas, nós podemos falar o que acontece nesse curso. Voltamos ao começo. Por nós mesmos, para nós mesmos é difícil entender essas coisas, compreender essas coisas. Então, que temas daremos a essa pessoa? Que ensinamentos nós damos a essas pessoas? Nós falamos isso da última vez, não? Educação. Esse curso é a primeira parte para mostrar à pessoa que o mundo é algo global. Então, vamos falar sobre o ensinamento que devemos dar. Digamos que o mundo é global. Que mais podemos ensinar-lhes? O desenvolvimento do egoísmo, a natureza do homem. O que é que nós devemos ensinar à pessoa desde o começo? A todos nós devemos dar isso. Nós temos muito material sobre isso. Que cada dia, o que devemos dar-lhe? Em que temas? Temas diferentes? Economia do lar? Quais temas? Qual será a pauta do curso? Eu penso que isso deve ser uma conversa. E uma atividade. E a atividade é uma conversa também, uma discussão. Depois que eles ouviram a palestra, pode ser que eles vejam clipes. Tudo se refere a escutar o material e depois discussões e perguntas. Eu lhes apresento no final de todas as suas discussões, de acordo com o material que eu passei. Digamos que eu tenha passado por meia hora um determinado material. 15 minutos é muito curto. Junto com os clipes e tudo, colocamos o material. E depois demos 15 minutos para que eles discutam isso. Depois que eles discutiram no círculo, onde eles estiveram sentados e conversaram, e depois eu posso apresentar 10 ou 20 perguntas que eles devem responder juntos, até que todos estejam de acordo. O que significa enganado, correto ou enganado? Para que eles cheguem a um acordo juntos. E depois vamos e verificamos isso, se as respostas são corretas ou não. Isso é tudo. E com isso eu termino uma parte e passo para a próxima parte. Um recesso e depois passamos à segunda parte. A segunda parte também será 1h30. Meia hora de palestra para passar o material para eles, num assunto diferente. Outra meia hora de discussão e depois meia hora de respostas às perguntas. O que acontece se tem uma comida junto a uma união? Parece que falta uma experiência. Digamos que eles comecem às 9 da manhã o curso. Então, tem 2 atividades, 1h30, a cada uma 3 horas, das 9 até ao meio-dia, depois tem o almoço. Tem algo especial nesse almoço, ou eles comem e se acabou? Quem prepara? Eles preparam a comida. Isso desde o começo? Aqui você tem os produtos, agora vamos almoçar. Você os convida ao almoço, por favor, adiante. Também comprar os produtos. Então, eles têm os produtos, aqui está a cozinha, por favor.
nós participamos de uma atividade da natureza, nós damos todos os produtos e isso foi cozido sozinho até meio-dia, que leva tempo. Eu desejo comprovar com o senhor, muitas vezes, quando eu desejo ensinar algo e como entendê-los, como um dia, por exemplo, hoje, eu me ocupo da economia do lar por um dia. Por um lado, eu... Não, desculpe, eu não entendi a pergunta. Nós esquecemos. Deve ser... Os temas têm que ser um semelhante ao outro. Não, isso é para esquecer. São temas diferentes, eles apenas esquecem. Tudo tem que estar, todos os temas têm que estar relacionados uns com os outros. Bom, então eu tenho outra pergunta. Uma coisa para assumir o dia e cada dia no curso. Quando começamos e terminamos um resumo, sim, é muito bonito. Algo com relação a atividades físicas, esportivas. Não pensei que isso depende das condições do local. Se é possível, podemos fazê-lo. Mas com relação a outras coisas que ensinamos, como nos acalmar, respirações, também. Eu não acredito que eles estejam em intenção. Não acredito, mas é possível. Outra pergunta que vem com relação ao lugar. Nós viemos a um curso que nós desejamos que eles mudem. Nós temos que passar uma mensagem no local? Sim, é obrigatório. Nós temos que estar em contato com as pessoas do lugar. Nos convém convidar ao curso casais, se for possível. E quando é impossível, digamos que das pessoas do casal trabalhe, então nós devemos mandar um resumo para que saibam o que o seu parceiro está avançando, que ele tem que participar nisso, não desprezar isso e apoiar, porque isso cria uma brecha. Trataremos que essa brecha não seja uma brecha que passe de um para o outro, para que se contagie um com o outro. Nós devemos dar uma atividade para uma tarefa de casa. Nós fazemos isso no nosso ambiente, através de comidas, através de eventos. O casal também pode ver as nossas atividades, todas as nossas conversas, que tudo esteja filmado e que o casal possa ver através da internet. É como se fosse um programa de realidade? Não. Pode ser que seja um curso, um exemplo, mostrar um exemplo. O casal pode ver exemplos, filmes dos cursos anteriores. Então, nós paramos aqui, porque o tempo acabou. Obrigado, Ravi Leitman. Obrigado, Limor. תודה רבה הרב לייטמן, תודה לימור, אנחנו נמשיך בתוכנית הבאה.